Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é William, seja bem-vindo a este canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa teu like e se inscreva. Bom pessoal, hoje eu quero comentar aí sobre o que eu estou estudando lá, né, Peguei as férias agora para me aprimorar aí, para entender algumas coisas que às vezes a gente está na área, a gente olha e a gente não sabe o que é aquilo, né? Vê um monte de letrinha e aí você tem que parar para ver o que significa aquilo e realmente estudar, né? Bom, vou começar aqui nesse vídeo eu acho que eu vou falar só sobre a Clean Architecture, tá? O que é, como que ela funciona, e depois eu acredito que em outros vídeos eu fale de outras tecnologias ou de outros padrões que existem, tá? Bom, sobre a Clean Architecture, e essa, pelo menos da forma com que eu aprendi, eu fiz 2 cursos, né? Acho que de umas 14 horas e um pouco menor, mas muito completo também, que é do Macorati. E o Macorati ele tenta ser bem mais rígido em algumas coisas, e esse outro curso rígido que eu falo é de mostrar tintim por tintim. Ele até comentava quando a gente saía colocava tal referência em determinado local, você saía do Clean Architecture, sabe? Então, o Clean Architecture ele é composto ali por 4 camadas, né? A camada Core ou Domain, tá? Que é a parte onde fica toda a parte de negócio, toda a modelagem do seu negócio vai ficar nesse local, onde vai ter ali uma pastinha de entities, e você vai colocar todas as entidades, né? Vamos supor que você está fazendo um sistema ali de e-commerce. Lá vai estar definindo, né, um produto, vai estar definindo o cliente, vai estar definindo o usuário, vai estar tudo nesse core. E aí que entra o principal dessa arquitetura, que ela não pode fazer referenciar. Eu acredito que ela não pode referenciar nenhuma das outras camadas. Ou seja, dentro dela ela tem que estar limpa, tá? Todas as outras podem fazer referências para ela, né? Ou seja, exportar essas entidades nos outros módulos que eu vou falar depois. Mas dentro do core mesmo, ela tem que estar limpa, sabe? Tem que estar só um negócio ali e não tem que estar fazendo referência a nenhum outro das outras camadas que eu vou comentar agora, tá? Então, depois do core, que é a principal, nós vamos ter a camada de application, tá? Eu acredito que os nomes também eles podem variar, mas no que eu aprendi ali, no que eu estou praticando, é application. E esse application fica basicamente a camada de transferência de dados. O que seria isso? Eu não vou pegar as informações lá das entidades e usar elas lá na minha camada de API. Eu nem comentei ainda, né? Aí vai ter a camada de API e vai ter a camada de infraestrutura. Eu vou chegar lá, tá? Mas eu queria só já comentar que existem são 4 camadas: Core, Application, Infraestrutura e a API. Mas lá na camada
de API, que é onde a gente faz a comunicação direta com o cliente, onde tem o REST lá, né, o GET, o POST, o PUT, o DELETE. Nessa camada a gente não usa diretamente a nossa entidade. O que a gente faz no meio, né? O que a gente coloca ali no application? Os DTOs, ou os Input View Model, ou os View Model. Aí, conforme os dois comentaram, né? Isso daí vai muito da modelagem, da forma com que você quer separar. O que seria os Input View Model? Seria basicamente você utilizaria essas informações lá na camada de API como os dados de entrada, né, da sua aplicação. Na camada de application também pode estar o CQRS. O que é o CQRS? Basicamente são as carries e os commands. Isso é um padrão, né? E a ferramenta que a gente utilizou para implantar esse padrão lá foi um tal de eMapper. E tudo meio que acontece de forma automática, sabe? A gente não tem que fazer muita coisa, a gente só tem que criar os command e os command render, ou as carry e as carry render, com as suas manipulações de dados, com o que você precisa fazer. Por exemplo, eu quero inserir uma informação, eu quero fazer um update, eu quero deixar tal flag como sim lá no banco, sabe? São ações que ficam nesses locais, e isso é o padrão CQRS. Nossa, eu acho que... Deixa eu fechar um pouco aqui. Aí. Bom, então fica nessa camada de application também. Na camada de API, ela é bem... pode ter algum DTO também no API, na camada de API, mas pelo que eu entendi, o ideal é ficar na application, tá? Na API, o máximo ali que agora eu não tô olhando lá a camada, tô tentando lembrar aqui de cabeça, mas o máximo que a gente colocou lá foi uma Fluent API, Fluent API, onde a gente faz uma validação da API para que os dados nem batam lá na requisição. Ela passa por uma checagem antes disso. Existe isso, ou se não existir isso no sistema, que não é obrigatório, tá? Pode colocar direto essas chamadas lá direto na API mesmo. E aí quem vai consumir, né, vai fazer as requisições lá. E se for utilizar o Mapper, tudo o que chega ali, você já joga no Mapper e, cara, parece mágico. O Mapper faz tudo acontecer. Ele vai e encontra as informações, o que é necessário, tanto no command quanto na carry, né? Se é para só ler informação ou se é para guardar a informação, com o padrão CQRS. Se você não usar o padrão CQRS, aí vai ter algumas... esqueci de um detalhe importante lá da API, da application, pessoal. Deixa eu lembrar se é na application mesmo. Nossa, agora me deu meio que um branco aí, depois eu vou tentar confirmar.
mas acredito que é na application que a gente cria as interfaces de repositório. O que seriam essas interfaces? E por que tem que ser interface? Porque já não cria direto os repositórios na camada de application? Bom, de forma básica, essa resposta é porque existe a camada de infraestrutura, né? Onde fica toda a comunicação com o banco de dados, toda a conexão com o banco, as informações no fim delas, né? Ou se você for fazer um acesso a outro sistema, também vai ficar na infraestrutura. E lá também você não precisa fazer só com um banco, você vai fazer com 2, 3 bancos de dados, ou você vai fazer comunicação com um microserviço. Tudo isso, a base, ela fica na infraestrutura. E então lá na application a gente cria as interfaces do que vai ser dos repositórios, né, do padrão repository que vai ficar lá na infraestrutura, e lá na infraestrutura a gente vai implementar essas interfaces que a gente fez no padrão application. Tomara que eu esteja falando certo, que é do application, porque eu estou desconfiando que é do core, mas como eu estou aprendendo e tal, vocês me liberem aí. Mas se eu estiver falando besteira, eu vou deixar observações aqui nesse vídeo, vou tentar avisar vocês de alguma forma, tá? Mas aí no fim do curso lá, eu fui entender a importância da gente utilizar essas interfaces ali, tá? Vou parar aqui que eu vou ter que pagar ali o pedágio, aí depois eu volto, pessoal. Bom, pessoal, continuando aqui, vou ver se eu lembro de onde eu parei, né? Mas eu acredito que eu estava falando sobre a importância de ter as interfaces ali na camada de application. E a grande importância é na hora de fazer os testes, cara, os testes unitários. Por quê? Ali na hora de fazer os testes, se tivesse comunicação com o banco de dados, se ali fosse o local onde fosse a implementação, né, ou já fosse o repository, cara, todo teste que você fosse apertar ali para fazer teste, necessariamente teria que fazer algo no banco de dados. E não é legal isso, né? Principalmente porque existem testes que a gente pode utilizar dados mocados, sabe? E essa é a mágica. Se a gente já tiver com as interfaces ali, você faz as validações daqueles métodos, ou faz os testes, né, daqueles métodos ali, e você não fica preso a nada externo, né? Você não fica preso para ver se você tem o banco, se ele está disponível, nada. Você só faz o teste, né? E tal, ver se está passando nos testes e tal. E boa, até para também desenvolver o teste, né? Criar o teste, você não precisa do banco propriamente. Bom, pessoal, então acho que é isso. Então é a API, a application, o core e a infraestrutura, né? Infrastructure, não sei muito pronunciar, mas era isso que eu
queria deixar, eu acho que nem vai ter outro vídeo, porque eu já comentei até do Imaper ali. Se ficou alguma dúvida, se eu falei alguma besteira, se você já viu de forma diferente, deixa os comentários aqui. Aí no curso que eu fiz lá, tá, pessoal, esse é um monolito, né, aonde ele faz uma integração com um microserviço, e esse aí faz de duas formas, né? Primeiramente, com uma requisição normal que a gente utiliza aí no dia a dia, um post, um put, um get, né, para consumir, ou via RabbitMQ, acho que é assim a pronúncia. Vou tentar pôr o símbolo dele aqui, ou vou deixar aqui nos comentários. Que basicamente você cria a informação em uma fila nesse RabbitMQ e o seu serviço lá vai consumir. E se o teu serviço tiver que te dar algum ok ou tiver que te retornar algo, ele coloca também em uma fila. E aí o seu sistema, através de chama background, eu também nunca tinha visto algo parecido, ele vai lá buscar isso na fila e vai consumir no seu sistema. Bom, algo que eu esqueci também de comentar, toda a configuração, pessoal, ela é feita lá na API, tá? Sabe, o startup, aqui no que eu fiz, que é .NET 6, não tem mais startup, mas é como se fosse um startup, né? Onde a gente coloca todas as configurações do sistema, tudo fica na API, tá? Tudo. O que vai usar, o que não vai usar, a parte de autenticação e a forma com que você exibe a forma de autenticação no Swagger é configurado ali na application. A parte, todos esses repositórios que tem lá onde a gente vai utilizar, eles precisam estar na configuração através de um Add Scope, ADD Scope. Depois eu vou tentar mostrar isso em outro vídeo para ficar mais claro o que seria esse ADD Scope. Basicamente, quando inicia a sua aplicação, aqueles repositórios eles já estão disponíveis, sabe? Ele já está disponível aonde você tiver que utilizar eles. Bom, acredito que agora sim falei sobre tudo, né? Acredito que sim. Bom, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, se falei alguma borracha aqui, pode ficar, tem a liberdade de, claro, com respeito, né, comentar aí na descrição desse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.